Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o ZK Stark e como que esse sistema de validação de informações pode ameaçar a eficácia da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos entender o que o ZK Stark muda efetivamente na nossa vida e eu vou explicar isso mesmo para você que não entende absolutamente nada sobre criptografia, sobre polinômios e outros conceitos matemáticos. Vamos falar sobre dilemas da Lei Geral de Proteção de Dados, quais são os problemas dessa regulamentação. Eu vou dar algumas dicas para você que quer se aprofundar no conhecimento desse sistema revolucionário. E vamos falar um pouco sobre motivos para que você inicie um processo de transição da sua atividade empresarial para a Web3. E o ZK Stark está fortemente relacionado a isso. Por que ZK Stark? Imagine, por exemplo, aquela pessoa que vai até uma farmácia e quer ter desconto no medicamento. Para isso, ela precisa entregar o número do seu CPF para um desconhecido ou qualquer outra informação de natureza pessoal. Certamente isso gera uma série de riscos. Agora pense se fosse possível que essa mesma pessoa fosse à farmácia, obtivesse o seu desconto, a farmácia pudesse verificar que de fato ela tem direito a esse desconto, porém sem ter acesso ao conteúdo de informações de natureza pessoal. Não seria fantástico? Parece até mágica, mas o fato é que isso é possível graças ao método ZK Stark e graças mais ainda a propriedades matemáticas. O ZK Stark ele surge como um sistema de validação de informações que respeita a privacidade num grau com 100% de eficiência e é resistente à computação quântica. Se você estuda blockchain, você deve saber que uma das questões que geralmente se alega sobre Bitcoin e blockchain é que os computadores quânticos irão quebrar esses sistemas. O fato é que o ZK Stark ele já é um sistema criptográfico que já surge focado em ser resistente à computação quântica. E isso traz implicações significativas para todo o ecossistema blockchain. Outra questão de extrema importância é a questão da escalabilidade da blockchain, mas não apenas. Por quê? Porque o ZK Stark ele é um método de validação de transações, mas ele é um método que, além de respeitar a privacidade, ele permite que você consiga validar uma quantidade muito grande de informação em um curto período de tempo e ainda assim assegurando a questão da privacidade. Observe que é uma questão de eficiência aí. E essa questão de validação de informações é algo presente em qualquer atividade empresarial. Desde o momento que a pessoa faz um cadastro, você já precisa validar o nome dela, outras informações, e-mail, senhas que eventualmente são cadastradas. E o ZK Stark permite que você realize não apenas a validação de informações relativas a uma grande quantidade de usuários, mas também que isso seja feito sem armazenamento de dados de natureza pessoal. Algo que também não pode ser desconsiderado é a verificação pública, sem comprometimento dos dados. Isso tem, por exemplo, uma aplicação muito significativa no processo eleitoral. Observe que o processo hoje de votação há uma série de teorias da conspiração sobre ele. Mesmo que ele seja auditado, porque as pessoas podem dizer, por exemplo, que essa auditoria é feita em conluio, que as pessoas que estão ali participando, aquelas organizações, aquelas instituições como a OAB, por exemplo, do próprio Exército, estão em conluio. E, independentemente do absurdo desse tipo de proposição, o fato é que o ZK Stark permite que esses métodos são sigilosos por natureza, como métodos de votação, possam ser verificados de forma pública, mas sem comprometimento dos dados pessoais. Público aqui é, obviamente, não restrito apenas a um grupo específico de auditores, mas alcançado por toda a população. Diante disso, nós já vemos que nós temos alguns dilemas aqui relativos à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela está fundada num modelo regulatório antigo, que é aquele de que as pessoas elas não vão cumprir a lei porque elas têm medo de alguma pena. Mas as sociedades atuais elas não podem permitir sequer que a lei seja violada. Por isso que é aí que nós temos o conceito de regulamentação by design, ou seja, o uso de ferramentas tecnológicas que evitam a própria violação da lei. Por exemplo, se eu consigo fazer a verificação de dados,
a verificação de transações. Sem armazenamento de dados pessoais, por que eu vou armazenar dados pessoais e vou criar um sistema, por exemplo, para verificar se a Lei Geral de Proteção de Dados deverá ser aplicada ou não? Eu não preciso mais da lei porque eu já resolvi o problema. Meu sistema ele já resolve um problema de modo muito mais eficiente do que o modelo regulatório existente na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não se aplica apenas à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já tenho chamado a atenção para isso desde o Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin é um sistema de pagamentos onde não há custódia de recursos. Há muitas normas cuja justificativa é apenas proteger os recursos de terceiros que estão em custódia. Mas se o sistema ele já não realiza custódia de recursos de terceiros, por que nós precisamos de lei regulamentando a custódia de terceiros? A lei até pode ser que talvez exista em relação ao modo de construção da tecnologia, quais são as técnicas que deverão ser empregadas na construção de uma tecnologia, mas observe que aí é uma abordagem completamente diferente da que nós temos atualmente, quando as pessoas falam que o Bitcoin, por exemplo, precisa ser regulado. Falava-se muito sobre isso no início. Então, dando continuidade, caso você queira se aprofundar nesse método, é importante que você conheça um outro método chamado ZK-SNARK. O criador da Ethereum, Vitalik Buterin, fala que o ZK-SNARK é primo do ZK-SNARK. De fato, eles buscam solucionar basicamente o mesmo problema, porém com algumas características diversas. O Zcash é uma boa ferramenta de estudo, é uma criptomoeda que utiliza princípios do ZK-SNARK. E é muito importante que você tenha um conhecimento dessa ferramenta, talvez até antes de partir já para o estudo do ZK-SNARK. Não é um pré-requisito, mas é interessante. Dicas de estudo. Bem, há uma série de conceitos matemáticos por trás do ZK-SNARK, conceitos de alta complexidade mesmo. Porém, você precisa entender o funcionamento, saber como cada um dessas ferramentas matemáticas, quais são as fases, quais são as etapas de construção do ZK-SNARK. E aí conforme você identifica as etapas, você vai conseguir, por exemplo, associar melhor cada um dos conceitos. Conceitos, por exemplo, como o de circuito aritmético. Geralmente você cria algo com uma linguagem de propriedade, que abstrai algumas características, por exemplo, de um número. E o circuito aritmético, por exemplo, ele vai verificar se um determinado número, como algo que nós chamamos de número de compromisso, ele satisfaz propriedades preconizadas ou especificadas por uma linguagem de propriedade. Mas isso é apenas uma das etapas iniciais. E para isso eu sugiro que você visite o site da Starkware, onde você tem toda a documentação científica embasando a construção desse método. E ali você vai ter alguns dos conceitos para caso você venha querer se aprofundar. Eu tenho preparado alguns materiais didáticos para o nosso curso de especialização em Ethereum e Bitcoin, mas caso vocês tenham interesse eu posso compartilhar alguns aqui no canal da DeFi University. Espero que vocês tenham entendido a importância desse método, como ele é revolucionário, como é importante nós atentarmos para a regulamentação by design. Nós precisamos estar conscientes de que nós estamos passando por uma transformação muito significativa, não há nada parecido. Nós temos uma mudança constante, a tendência até mesmo para as pessoas que já gostam de tecnologia é falar: o Bitcoin veio e agora é só o Bitcoin e pronto. Não, tudo está sempre em constante mudança. A questão da computação quântica, nós agora temos já métodos sendo criados, e o mais interessante é justamente isso. Tecnologias estão surgindo de uma forma muito rápida mesmo, e o direito precisa prestar atenção nisso, senão nós iremos ter um problema de eficácia. Já não será mais aquela ideia de que a lei não pega porque ela não tem eficácia. O próprio direito e os operadores do direito estão correndo o risco de perder a sua eficácia caso não se atente para essas transformações. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade.